Bom dia, pessoal. Deixa eu acender a luz. Amanhã, quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira. O professor não vai poder estar com vocês na aula. Eu estou fora de São Paulo, na verdade o professor está aqui em Brasília por uma atividade da Campos Sales. Eu tenho reunião agora à tarde aqui no MEC e mais à noite com os conselheiros do CNE, do Conselho Nacional de Educação. Do nosso credenciamento EAD, de uma série de coisas da instituição. Eu pensei que voltaria hoje para São Paulo e, portanto, estaria com vocês amanhã, por isso que eu nem avisei nada semana passada. Achei que ia ser muito rápido, só que as reuniões foram remarcadas e, portanto, o professor não vai conseguir voltar. Eu volto só amanhã à tarde para São Paulo, tá bom? De toda maneira, para que nós não percamos a aula, não percamos o conteúdo e nos atrasemos na disciplina, sobretudo por causa do tempo, eu resolvi agora nesse tempinho gravar a aula para vocês, deixar disponível, e aí vocês podem acessar, ouvi-la, depois a gente faz uma atividade de fixação, e na próxima semana, se houver dúvidas, a gente volta a conversar, eu repasso aqui com vocês, tá bom? Bom, nós estamos na apostila, na página, não tem página aqui, na página 3, no subtópico, a observação. Então, até agora nós temos visto, deixa eu só fazer um riscado aqui. Até agora, o que nós vimos até agora? Deixa eu voltar no começo da apostila. Nós vimos um pouco sobre a história do TCC na faculdade, que ele sai do... aqui, ó, eu vou ter uma reunião aqui, ó, no CNE, Conselho Nacional de Educação. Nós vimos que ele sai de uma perspectiva teórica para um TCC prático, ok? Esse TCC prático nós chamamos ele de investigação didática, ok? Nós vimos alguns autores, o Nova, o Ibernon, Alarcão, dizendo que, olha, não é possível formar um professor, um docente, sem a prática. Então, é importante a formação teórica, é muito importante, mas sem a formação prática não faz sentido formar um professor. A formação, tem uma frase no texto, que deve ter em algum lugar aqui, dizendo que a formação não pode passar ao largo, longe, as dimensões práticas não podem passar ao largo da formação do professor, tá bom? A gente viu semana passada a concepção de aprendizagem, a gente discutiu que a aprendizagem é um processo íntimo, cuja essência não se coincide com o acúmulo de informação. Aprender não é ser um dicionário, acumular informações. Okay? A aprendizagem é vivenciada de modo íntimo e particular pelo aprendiz. Nós vimos na semana passada que cada um aprende de uma maneira. Na semana retrasada, o professor pediu para que vocês escrevessem, algumas pessoas escrevessem bom dia na lousa. E vocês viram que ninguém escreveu bom dia da mesma maneira. Isso significa da mesma forma que ninguém aprende da mesma maneira. Então, esse é o pressuposto básico da aprendizagem. Nós vimos que para ensinar, portanto, eu preciso entender como o aluno aprende. Esse é o ponto crucial da investigação didática. Nós investigamos quais são os processos pelos quais o aluno constrói conhecimento. Ok? Isso nós vimos que seriam as premissas, e nós entraríamos nesta semana na prática, né? Ok, então como eu vou pesquisar o meu aluno? Sabemos que investigação didática é pesquisa de como o aluno aprende. Pois bem, como nós vamos pesquisar e investigar o aluno? O primeiro instrumento que nós temos para isso é a observação. Vamos fazer uma definição rápida de observação. Observação é a ação de entrar em contato com uma realidade ou objeto e de aprender dessa realidade ou de seu objeto, as suas características. Ok? Pense em qualquer coisa que está na sua frente agora. Observar eu estou vendo aqui na minha frente um papel. Então é olhar, é pegar esse objeto, perceber do que é feito esse objeto, quais são suas características, seu formato, as coisas que são próprias desse objeto. Okay? Então nós podemos definir observação como isso.
Só que esta forma de definir observação, ela peca em algumas dimensões. Por quê? Porque essa forma de definir, ela é genérica e imprecisa. Porque nesta forma de definir, nós não estamos falando do sujeito que observa. Toda a nossa atenção está voltada para o objeto observado. Ok? Quando eu digo que a ação de entrar em contato com o objeto ou uma realidade e aprender dele as suas características, veja que é dele, não está aqui mencionando, deixa eu meter um vermelho aqui, mencionando o observador. E o observador, é fato, ele interfere na observação. Quem observa não observa, todas as pessoas que observam não observam sempre da mesma maneira. E às vezes nem nós mesmos observamos a mesma coisa da mesma maneira em momentos diferentes. Devemos considerar que na observação estão implicadas as determinações e limitações dos sujeitos. Eu vi essa semana, ou algum dia atrás aí, se você quer saber se você está ficando velho, assistir A Grande Família depois de um tempo e dar razão ao Linneu. Então, é uma piada, tá? Quando você era jovem e assistia A Grande Família, achava o Linneu o chato, o velho chato. E se hoje você olha para o Linneu e fala assim, pois é, agora ele tem razão, né? Que você também estaria ficando velho. O que é isso daí? O objeto é o mesmo, o Linneu, as frases são as mesmas, são gravadas, só que a forma como eu observo e percebo essas realidades, depois se afastando 20 anos dessas cenas, por exemplo, do Linneu, eu mudei a minha percepção também, a minha forma de observar. Por isso que essa primeira definição aqui, ela é uma primeira definição, mas ela esquece uma coisa fundamental, que é o sujeito. Os objetos de conhecimento... E por que, professor, o sujeito é importante? Esse parágrafo aqui vai me dizer por que o sujeito é importante. Quando nós estamos na escola, nós somos os sujeitos da observação. Então, observar um aluno, no fundo e prioritariamente, é observar a gente mesmo. Como eu vejo o aluno? Veja que interessante isso aqui. Lembra que esse texto aqui é meu e tem umas expressões aqui que eu acho muito bonita, que eu não conseguiria fazer outras, mas olha essa. Os objetos de conhecimento, aquilo que vai ser aprendido, um aluno, um papel, aquilo que eu vou conhecer, os objetos de conhecimento, não se reduzem àquilo que se apresenta aos nossos olhos. Eles não são tão somente aquilo que eu vejo. Os dados objetivos da realidade, ou seja, aquilo que eu posso medir, pesar, classificar, os dados objetivos da realidade são ressignificados e tomam um estatuto na subjetividade do observador distinto daquele que ele tinha fora dele. Então, o dado objetivo que nós conhecemos, quando ele entra na subjetividade de quem está observando, ele toma um estatuto próprio. Esse estatuto é determinado em grande parte pela história de vida de cada um, pela cultura. Deixa eu tirar isso aqui que é meu celular carregando. Esse estatuto subjetivo é determinado em grande parte pela história de vida de cada um, pela cultura, pelas condições sociais, condições econômicas, formações acadêmicas, enfim, por uma trama infinita de determinantes que tecem a constelação da subjetividade. Então, quando o dado real entra para dentro, ficou feio, tá? Mas entra na subjetividade do observador, ele já não é mais tal como ele era fora da subjetividade do observador. Ele vai ser carregado, pintado, ressignificado a partir de como o indivíduo, o observador, relacionou-se com a sua cultura, com as suas condições sociais, econômicas, com a sua formação acadêmica. Um exemplo de como a formação acadêmica transforma o olhar, faltou um R aqui, o olhar, é constatar na leitura de uma radiografia. É constatado na leitura de uma radiografia. Eu já dei esse exemplo em aula.
Sem informação, é muito difícil enxergar qualquer problema no exame. Mas o médico, e eu vou colocar isso aqui em vermelho, que tem um olhar treinado, em virtude da sua formação, consegue enxergar uma doença ou negá-la. Embora o que se apresente, tanto ao olho do médico quanto ao do paciente, seja a mesma radiografia, ou seja, as mesmas informações, a forma que cada um olha a radiografia nesse caso é diferente. E o que muda esse olhar? Muda a formação. Com isso se diz que o olho não capta o universo mais profundo de significação, mas apenas o olhar. Isso aqui é um jogo de palavras que o professor faz, semanticamente não tem uma diferença. Olhar é a função do olho, tá? Mas o que eu estou querendo trabalhar aqui? Qual é o jogo de palavras que eu estou tentando dizer? Que o olho, essa parte biológica, ela não consegue ver a parte que não é biológica objetiva. Ela só capta os dados reais, os dados da realidade, enquanto o olhar faz a leitura das coisas. Em síntese, é fácil perceber que a função do olho é um dado intrínseco da natureza. Já o olhar, o enxergar, é aprendido no interior de uma cultura e desenvolvido pela formação profissional, no caso do médico ou mesmo no nosso caso do professor. Do ponto de vista profissional, o grande desafio é aprender a olhar as realidades com a finalidade de enxergar o quão profundo é aquilo que se apresenta aos nossos olhos. Quando eu estou numa sala de aula, o meu olho está vendo pessoas, cadernos, carteiras, lousas, apagadores, roupas, canetas, borrachas. Isso que meu olho está vendo. Mas o meu olho deve enxergar, eu devo enxergar muito mais que isso. E além desse dado real da realidade, são pessoas, são crianças que estão no momento X da sua vida. Cada uma está passando por um momento específico na sua família, ou de sentido, de amizade, de crise, de saber o que é o certo, o que é errado, o que é o bonito, o que é o feio, o que é o que deve ser feito, o que não deve ser feito. São pessoas que precisam de direcionamento. E quem pode ver isso é apenas o olhar. São pessoas que, quando estão diante de um objeto de conhecimento, seja a matemática, seja a gramática, seja as capitais, seja aprender a ler e escrever, seja aprender a calcular, seja aprender a contar uma história com sequência, começo, meio e fim, quando eles estão diante de um objeto de conhecimento, eles são únicos e relacionam-se com esse objeto de conhecimento de maneira única. Então, quando eu estou apenas vendo com o olho, eu sei que parece estranho isso, eu vejo apenas pessoas. Quando eu estou enxergando para além do que o meu olho vê, eu estou vendo uma complexidade por trás daquela pessoinha, daquele aluno, que é irredutível a apenas aquilo que se apresenta a mim. Então, às vezes o meu olho vê uma criança e às vezes nós julgamos aquela criança como impossível de recuperação. Enquanto, quando eu consigo enxergar para além daquilo que eu estou vendo, do Joãozinho que está com o terror na sala, quando eu vou para além disso que o meu olho está vendo, eu posso perceber como ajudá-lo. Então é só nesse momento, só na hora que eu educo o meu olhar, que eu vejo para além das realidades objetivas, é que nós conseguimos entender o aluno e intervir no aluno, na formação. Isto posto, é possível dizer que observar é se situar diante de um objeto determinado para olhá-lo, ou melhor, enxergá-lo naquelas dimensões que não são captadas pelo olho. Isso significa dizer, por mais paradoxal que pareça, olhar é enxergar aquilo que não se vê. Tem uma frase que fatalmente vocês devem ter lido, se não leram, aproveita umas férias para ler, do Pequeno Príncipe, quando a raposinha se aproxima do Pequeno Príncipe, e a raposinha diz para o Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. Tudo isso que o professor está escrevendo aqui nesse texto, tentando explicar para vocês, é que vocês percebam e se convençam
que de fato aquilo que importa na educação e no processo de ensino-aprendizagem e de ajuda da criança, é isso que importa, não dá para ver. Esse é o essencial. A gente vê pessoas, mas a gente precisa enxergar para além disso. Se olhar não é um dado da natureza, desvela-se aqui uma dimensão importante, a saber, a formação para o olhar. Eu vou pintar isso aqui de verde, que isso também é muito bonito. A formação do professor assenta-se em dois momentos distintos e complementares. De um lado, a formação inicial, isso que vocês estão fazendo, a faculdade, aquela que é feita no ensino superior, no curso de graduação. De outro lado, a formação continuada, aquela feita ao longo de toda a vida, mestrado, doutorado, especialização, aperfeiçoamento, extensão universitária. Ambas, a continuada e a inicial, ambas as formações, não se contrapõem. Ao se completarem, elas permitem que o docente evitem cometer erros crassos. Eu já expliquei isso aqui para vocês. O que é um erro crasso? É quando aquele profissional não poderia ter cometido aquele erro. Então, por exemplo, um professor de cálculo, de matemática, não pode errar 2 mais 2. Qualquer outra pessoa poderia errar, porque não é um erro crasso. É um erro para ela, mas não é um erro crasso. Um erro crasso é quando o profissional daquela área comete um erro que ele ensina todo mundo a não cometer. Na medida em que elas se completam, a formação inicial e continuada, elas evitam que o professor cometa um erro crasso. Nesse contexto, tanto a formação inicial quanto a continuada, deve desenvolver a capacidade de observar, isto é, de olhar as realidades para além do que se apresenta, do que se nos apresenta. Educar o olhar, ou seja, observar, é condição necessária para o aperfeiçoamento da prática pedagógica. Dito de outra maneira, e eu vou grifar isso aqui, deixa eu ver, escolhe uma cor. Rosa. Isso é rosa. É rosa. Não haverá, você escolheu rosa? Não haverá qualquer melhoramento da ação pedagógica sem que antes o docente aprenda a observar. Não tem como melhorar a educação se antes o docente não aprender a observar. A força dessa afirmação decorre do fato de que se a ação precisa ser pautada... A força dessa afirmação, porque essa afirmação é muito forte, decorre do fato de que se a ação precisa ser pautada em informações, então você só pode fazer alguma coisa se tiver informação para fazer aquilo ali, a informação fonte dela, a principal fonte delas é sem sombra de dúvida a observação. Então como eu vou agir se eu não tenho informações? E de onde vêm as minhas informações? A partir daquilo que eu observo. Então se eu não observar, eu não tenho informações, eu não consigo agir direito ou intervir de maneira certa. A principal fonte delas, eu já falei, observa-se para colher informações. De posse dessas informações, pode-se agir melhor na docência. O convite que se coloca ao futuro docente-professor, pelo que se constitui na investigação didática, é o estabelecimento de uma prática que produz diagnósticos constantes das atividades dos alunos, no limite dos próprios alunos, para que, a partir desses diagnósticos, tenha informação suficiente e adequada para repensar sua prática, com vistas a adequar o processo de ensino ao de aprendizagem. A gente já falou muitos aqui que na investigação didática, e não só na investigação didática, na educação do século XXI, o foco é na aprendizagem. Tudo do ensino é em virtude da aprendizagem. Só observando é que se sabe o que se falta ao aluno e como o suprir. Há pouco foi dito que a observação é condição necessária à melhoria das atividades profissionais docente. E, portanto, só uma observação aqui, meninas e meninos. A com H, do verbo haver, significa passado. Então, há pouco, quer dizer, já aconteceu isso daqui. Quando já aconteceu alguma coisa, eu ponho com o verbo existir, que existe o tempo transcorrido. Há pouco foi dito. Se isso não aconteceu ainda, isso vai acontecer lá na frente, não existe o tempo transcorrido, esse A aqui é o A normal. Esse A aqui, ó. Chegarei daqui a pouco, quer dizer, vai acontecer. Eu cheguei da rua há pouco, com H. Se aconteceu, H. Se não aconteceu, A.
e, portanto, que o processo geral não ok, ele não teve nada de anormal. Há de se acrescentar que a observação é necessária, mas não o suficiente para o processo de investigação. As habilidades de observar-se somam a uma outra coisa aqui, ó, a com crase. Junto das habilidades de observar, deve-se somar outra, a saber, a do registro. Então, há duas habilidades importantes aqui para o professor. De um lado, a observação, e junto dessa, somado a essa, o registro. Zabalza, você já deve ter ouvido falar dele, nos diz sobre o registro seguinte, e importantíssimo. Parece evidente, hoje em dia, que a simples prática, ou seja, dar aula, não melhora substancialmente a qualidade do exercício profissional. Então, às vezes eu estou de sábado na pós-graduação e chega uma professora falando assim para mim: ah, faz 30 anos que eu sou professora. Aí eu lembro do Zabalza. É evidente que a simples prática não melhora substancialmente a qualidade do exercício profissional. O desenvolvimento profissional nos remete à necessidade de buscar instrumentos de coleta e análise de informação referente à própria... Eita, errei. Desculpa, vamos voltar. A própria prática que nos permite revisá-la e reajustá-la, se preciso for. Entenderam? Vou ler de novo. Parece evidente, hoje em dia, que a simples prática não melhora substancialmente a qualidade do exercício profissional. O desenvolvimento profissional, ser um professor melhor, nos remete à necessidade de buscar instrumentos de coleta e análise de informação referente às próprias práticas, aquilo que eu faço, que nos permitem revisá-las e reajustá-las, se preciso for. A forma de coletar informações é, em termos simples, a observação. O que permite análise, com a finalidade de revisar e reajustar a prática, como Zabalza disse, é o registro. Ou temos nossa atenção a ele. Ok? Então, a próxima semana a gente vai falar sobre o registro. Espero que tenha ficado claro para vocês a importância da observação e qual a sua função, para que ela serve. Na semana que vem eu volto e se alguém tiver alguma dúvida, o senhor pontualmente responde sobre esse tópico que eu acabei de gravar. Vocês podem ouvir essa aula aqui quantas vezes quiserem e isso é o legal da aula, né? Isso fica um registro importante para quem tem aí um síndrome de esquecer um pouquinho, pode ver isso daqui até decorar. Beleza, meninas? Valeu, abração, beijo!